Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da lição da Escola Sabatina de número 4, Deus e o sofrimento humano. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos mais uma vez. Junto com todos os nossos queridos irmãos, estamos buscando a tua bênção. Queremos entrar na tua presença, suplicando que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, ao estudarmos e meditarmos nas mensagens que o Senhor tem para nós na lição extraída do livro de Jó. Derrama o teu Espírito sobre mim, sobre todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição número 4, Deus e o sofrimento humano. O sofrimento humano é universal, independe de religiões, de raças, de cultura, de etnia, enfim, é atemporal. O sofrimento humano é um tema tratado no livro de Jó. Este assunto é de grande importância para todos os seres humanos. No livro de Jó não existe a ideia de judeus ou do povo de Israel, ou a ideia de gentios. Vocês podem perceber que o livro de Jó não fala sobre nação escolhida e sobre gentios, mas trata do sofrimento humano que está na vida de todos os pagãos, na vida de todos os cristãos, na vida de todos os que vivem no planeta Terra. O sofrimento humano é inegável, porque todos nós já sentimos na nossa própria pele o sofrimento de uma dor, de uma traição, ou de uma perseguição, ou da morte, ou da separação, ou de lares destroçados. Quem já não sentiu na pele o sofrimento humano? O mal existe, só que o mal tem nome. O mal não surgiu por acaso. O mal surgiu em Lúcifer, que se tornou Satanás, adversário de Deus. E, queridos, este mal afeta todos os seres humanos, porque o planeta Terra se tornou o quartel-general de Satanás. Esta é a razão por que o sofrimento humano existe. Porque o planeta Terra, que deveria ser o paraíso, sob o controle daquela autoridade que Deus colocou no Jardim do Éden, no paraíso, Adão foi a autoridade divina, ele foi revestido de autoridade, mas ele entregou para Satanás a autoridade e o domínio do planeta Terra, e então se tornou o quartel-general de Satanás e realmente um campo de batalha. Você não vive no céu, meu querido irmão. Você e eu estamos vivendo num campo de guerra, num campo de batalha. E num campo de batalha só existe sofrimento. Podem existir alguns momentos de paz, mas na maioria das vezes, num campo de batalha, existem sofrimentos, mortes, violência, e é exatamente isso que estamos presenciando cada dia em nossa vida neste planeta. O verso áureo desta semana vem de Mateus capítulo 6 e o verso 43. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Graças a Deus, nós não conhecemos o futuro. Louvado seja Deus, porque não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Porque nós estaríamos sofrendo por antecipação, estaríamos sofrendo pelos males do amanhã. Graças a Deus não temos esse conhecimento. Por isso Jesus disse, basta cada dia, basta o mal de cada dia. Nós deveremos viver focados no dia que se chama hoje, e vivermos dando glória a Deus, vivermos fiéis a Deus, não nos preocupando com as perplexidades do amanhã e nem também nos atormentando com os erros do passado. Porque o passado é um cheque descontado e o futuro é uma nota promissória, mas
hoje é o dia da salvação. Nós devemos viver plenamente cada dia. Diferente de todos os outros livros da Bíblia, o livro de Jó está completamente separado do contexto da terra e do povo de Israel. Porque, particularmente, eu acredito que Jó, ele não foi provavelmente contemporâneo de Moisés, como a maioria, muitas pessoas, e mesmo a lição está sugerindo que ele era contemporâneo de Moisés, quando Moisés viveu aqueles 40 anos no deserto de Midian, cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro. Eu sou mais inclinado a acreditar que Jó, ele foi contemporâneo lá mais do tempo de Abraão. Naquele tempo em que ainda não existia o povo de Israel. Quando Abraão foi escolhido por Deus, mas ainda não tinha nascido Isaque, ainda não tinham nascido Jacó, ainda não tinham nascido os filhos de Jacó, ainda não era conhecido o nome Israel. Então, queridos, Moisés, vivendo no deserto de Midian, aqueles 40 anos, ele foi usado por Deus para escrever o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Jó. Eu creio que o segundo livro da Bíblia escrito foi o livro de Gênesis. Interessante que o livro de Jó e o livro de Gênesis, eles estão relacionados com alguns assuntos que nós vamos ver. Um dos principais temas do livro de Jó é o sofrimento humano, universal. Esse tema não está limitado a um povo ou a uma época. Judeus ou gentios não existem no livro. Todos entendemos alguma coisa das aflições de Jó e do sofrimento que envolve a existência neste mundo caindo. Embora seu sofrimento tenha sido singular, Jó representa você e eu em nossa vida neste planeta. Na parte de domingo, Deus na natureza. Produto do acaso ou uma criação especial, uma criação com desígnio? O que você acha? Existem pessoas inteligentes e famosas no mundo que acreditam que nós somos produtos do acaso. Mas a Bíblia nos fala que nós somos produtos de uma mente inteligente que planejou e realizou uma criação especial com desígnio. Nós não viemos, costumo dizer que nós não viemos do jardim zoológico, mas nós viemos do jardim do Éden, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Que honra, que privilégio, que força isso vai dar para a nossa autoestima quando sabemos que os nossos antepassados, eles não foram chimpanzés, mas foram Adão e Eva criados à imagem e à semelhança de Deus. E assim, queridos, a criação revela o Criador. Como é que existe uma criação sem existir um Criador? Como é que pode existir um relógio sem existir um relojoeiro, um fabricante? Será que um relógio como este surgiu por acaso, da explosão de uma fábrica? Será que um livro pode ter surgido, um livro como este pode ter surgido da explosão de uma tipografia? Queridos, será que estes lindos quadros de arte surgiram porque alguém explodiu uma casa de tintas? Queridos, se existe a beleza da arte, se existe o relógio, se existe a criação, a beleza da criação, tudo isso nos fala de um Criador, de uma mente inteligente. Romanos capítulo 8, queremos ler com vocês Romanos capítulo 8, os versos 18 a 20. Romanos capítulo 8 e os versos 18, capítulo 1, melhor, Romanos capítulo 1, versos 18 a 20. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1 e os versos 18 a 20. Aqui está falando da grandiosidade de Deus que se manifesta nas obras criadas por Ele. Aqui lemos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus escolheu se manifestar, Deus escolheu revelar. Deus quer se fazer conhecido, e Deus se faz conhecido
para cristãos e para pagãos, para todos. Como? Através das obras da natureza. Mesmo sem ter o livro chamado Bíblia, todos os seres humanos que vivem no planeta Terra, os 7 bilhões de seres humanos que vivem no planeta Terra, todos eles têm um livro que se chama o Livro da Natureza. O Livro da Natureza é um laboratório que revela que existe um Criador. Por isso aqui, em Romanos 1, verso 19 e 20, diz que Deus se revela através das coisas criadas. Verso 20, porque as suas coisas invisíveis, quais são coisas invisíveis? O poder de Deus, a existência de Deus. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A Bíblia é um livro conhecido em menos da metade do mundo. Jesus é um nome conhecido por menos de 50% dos habitantes do mundo. Mas o livro da natureza é conhecido por 100% dos habitantes deste planeta. E eles ficarão inexcusáveis se descrerem do Criador, porque as obras da natureza testificam de um Criador. E é isso exatamente o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1 e o verso 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem. Paulo está dizendo que as obras criadas por Deus são revelações claras, são evidências claras de Deus, para que ninguém fique com desculpas, dando desculpas por não conhecer a Deus. Que texto poderoso esse texto aqui de Romanos capítulo 1, verso 18 a 20. A realidade e a existência de Deus são suficientemente reveladas por meio das coisas criadas. Isto é, por intermédio do mundo criado, de tal maneira que as pessoas serão indesculpáveis por sua incredulidade. Paulo diz que, tendo apenas o conhecimento da criação, os seres humanos podem saber o suficiente sobre a existência e a natureza de Deus. Sem dúvida, o mundo natural revela muito a respeito da existência de Deus. A ciência moderna também tem revelado detalhes sobre as maravilhas da criação que nossos antepassados não poderiam sequer começar a imaginar, mesmo apenas há 300 anos atrás, muito menos há 3.000 anos atrás. Há também uma ironia interessante aqui. Quanto mais a ciência encontra complexidade na vida, menos provável se torna sua origem por meio do acaso, como é sugerido pela ciência. Um smartphone, por exemplo, que aparenta ter sido projetado e atua de maneira planejada, revela tanto por dentro quanto por fora um projeto e funciona somente por meio de um projeto. Obviamente, é um aparelho planejado. O ser humano também, que aparenta ter sido planejado e atua de acordo com um planejamento, revela tanto por dentro como por fora um projeto e funciona apenas mediante um projeto. No entanto, a ciência afirma que ele é somente um produto do simples acaso. Olha, não é racional, não é inteligente dizer que você, ser humano, com um corpo, com um cérebro que é tão complexo, tão perfeito, que supera todos os computadores inventados pelo ser humano, dizer que este ser humano surgiu por acaso. Nada surgiu por acaso. Tudo testifica de uma mente superior, inteligente, que criou com propósito, criados com propósito. Em Jó capítulo 12, versos 7 a 10, queremos ler com você, Jó capítulo 12, livro de Jó capítulo 12, e os versos 7 a 10. Vamos ler, capítulo 12 de Jó, tem a sua Bíblia aí, os versos 7 a 10. Mas pergunta agora às alimárias e cada uma delas te ensinará.
Pergunta às aves dos céus e elas te farão saber. Ou fala com a terra e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana? O livro de Jó é um livro criacionista, que exalta o poder de Deus como Criador. Interessante, o primeiro livro da Bíblia, escrito, Moisés é o seu autor, destaca Deus como Criador. E o segundo livro da Bíblia, que foi escrito por Moisés também, o livro de Gênesis, mostra como ele é Criador. Como ele é Criador. Uma evidência de como ele é, provando que ele é Criador. Trazendo à existência o planeta Terra numa semana literal de 7 dias. Portanto, queridos, na parte de segunda-feira, nada surgiu de si mesmo. Você já viu o nada criar alguma coisa? Nada cria nada. Esta é a verdade. E a lição de segunda-feira está falando exatamente isso. Nada surgiu de si mesmo. Não é por acaso que quando Deus levantou na terra o maior movimento criacionista do mundo, quando é que Deus levantou no planeta Terra o maior movimento criacionista do mundo? Foi no ano de 1844. Nasceu o movimento adventista do sétimo dia. Eu costumo dizer que é o maior movimento criacionista do mundo, porque destacou diante do mundo a semana da criação, numa semana literal de 7 dias, e mostra como Deus é o Criador, estabelecendo o sétimo dia como um memorial da criação. Quando nós, adventistas do sétimo dia, santificamos o sábado, nós estamos dizendo ao mundo todo que existe um Criador, que o evolucionismo não tem fundamento bíblico e não é inteligente. Mas o criacionismo, sim. Agora, por que na mesma década, no mesmo período em que surgiu o maior movimento criacionista do mundo, também surgiram outras coisas que eu vou mencionar? Vocês sabiam que em 1844 também nasceu Friedrich Nietzsche, o maior ateu do mundo, o homem mais revoltado contra Deus do mundo, que ele foi o autor da frase Deus está morto. Mas ele morreu louco. Nietzsche morreu louco. Agora, queridos, ele nasceu em 1844 também. Em 1842, Karl Marx começou a escrever seus escritos do comunismo. Queridos, será por quê? 1844 nasceu o movimento criacionista do mundo adventista do sétimo dia. 1844 nasceu Friedrich Nietzsche, o maior ateu do mundo. 1842, Karl Marx começou a escrever sobre o comunismo. 1848 surgiu o espiritismo moderno. 1848, lá na casa das irmãs Fox. Elas começaram a conversar com, elas diziam espíritos, mas eram espíritos sim, demoníacos. E surgiu o espiritismo moderno. 1848, 4 anos depois da Igreja Adventista do sétimo dia. E em 1859 surgiu o evolucionismo. Seria por acaso que evolucionismo, marxismo e espiritismo tenham surgido na mesma época, na mesma década do adventismo, deste movimento criacionista mundial? Seria por acaso? Não. Satanás não está dormindo. Satanás observou que realmente Deus estaria levantando na terra este poderoso movimento mundial para todas as línguas, tribos e nações, para exaltar o nome de Deus como Criador dos céus e da terra. E então Satanás se encarregou também de levantar estes outros movimentos para atrapalhar, para impedir a pregação das 3 mensagens angélicas: marxismo, evolucionismo e espiritismo. Surgiram na mesma época. Queridos,
Em Apocalipse capítulo 4, verso 11, existe um chamado para adorar a Deus como Criador. Eu gostaria de ler para vocês o que está em Apocalipse capítulo 4 e o verso 11. É um chamado de Deus para adorá-lo e exaltá-lo como Criador. Aqui lemos Apocalipse capítulo 4 e o verso 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram feitas. Tu criaste todas as coisas. A Bíblia é um livro puramente criacionista. Eu não sei como existem cristãos evolucionistas. Eu não posso acreditar que o Papa Francisco tenha declarado de que ele não crê na Semana da Criação, ele crê no evolucionismo. Como podem líderes religiosos que sustentam a Bíblia na mão não acreditarem no criacionismo, sendo que desde o primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, até o último livro da Bíblia, Apocalipse, Deus está sendo exaltado como aquele que criou. Como diz aqui, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Também, em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 e os versos 16 e 17. Porque nele, está falando de Jesus, o Filho de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A Bíblia não só diz que Deus criou o mundo, mas também diz qual da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, qual deles realmente colocou a mão na massa e criou. Lembram-se vocês que a Bíblia diz que Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, verso 14, diz que ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo em português significa ação. Então a ação da divindade é Deus Filho. Ele é quem coloca em ação os planos. Colocou em ação e executou os planos da criação e executou os planos da redenção. Ele foi quem criou todas as coisas que estão na terra e no céu também, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele. E aqui diz, tudo foi criado por ele e para ele. E o verso 17 diz, e ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas criadas. Obviamente ele não é criado, porque se foi ele quem criou todas as coisas, como ele é um ser criado? Ele é Deus. Deus é um ser existente por si mesmo, incriado. Pai, Filho e Espírito Santo, incriados. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E também em João capítulo 1, verso 1 a 3. O Evangelho de João, capítulo 1, e os versos 1 a 3. No princípio era o Verbo. Lembre-se que Verbo é a ação da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo planejavam, mas quem executava o plano da divindade? O Filho. Por isso ele é chamado o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Qualquer coisa que tenha sido feita, foi feita por Jesus Cristo. Jesus é um nome humano, mas foi feito pelo Filho de Deus. Antes da encarnação, antes de nascer da Virgem Maria, ele tinha uma existência eterna. Sempre existiu, porque ele é Deus. Não existe um Deus que não seja incriado. Não existe um Deus que não seja existente por si mesmo. Deus é Deus. Não existem duas categorias de Deus. O Deus que nós conhecemos é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e o rosto da divindade que nós conhecemos é o rosto do Filho, Jesus. E a Bíblia diz que foi ele quem criou todas as coisas. Agora, queridos, o nada cria nada. Embora aquele que ocupou o lugar de Isaac Newton, a lição da escola sabatina, está falando que quem ocupou o lugar de Isaac Newton na Inglaterra
é Stephen Hawking. Que substituto terrível! Isaac Newton foi um homem de Deus, estudioso das profecias. Ele escreveu, eu tenho o livro das profecias de Daniel que Isaac Newton escreveu. Ele colocava valor na Bíblia. Ele exaltou a palavra de Deus, a Santa Bíblia. Porém, Stephen Hawking é um ateu. Ele procura provar a sua teoria de que o mundo foi criado do nada, usando cálculos matemáticos complicados e profundos. Mas na realidade, não dá para crer nisso. Porque o nada cria nada. No túmulo de um nobre ateu, um inglês ateu, lá na Inglaterra, na lápide do túmulo dele está escrito o seguinte: vivi torturado pelas dúvidas, morro na incerteza, não sei para onde vou. É assim que Stephen Hawking vai morrer. Ele viveu torturado pelas dúvidas, porém ele esconde essas dúvidas. Ele vai morrer na incerteza porque não tem um destino, um futuro. E não sabe para onde vai. Na parte de terça-feira, o mais antigo dos livros. O mais antigo dos livros é a Bíblia. Mas o mais antigo dos livros da Bíblia é o livro de Jó e o livro de Gênesis. Gênesis conta a história de como o pecado entrou na terra. O livro de Jó conta como é que Satanás se tornou o representante da família humana nos concílios celestiais. Notem que o livro de Jó e o livro de Gênesis, mostra como entrou o pecado. Gênesis capítulo 2, capítulo 3, mostra como Adão e Eva pecaram, transferindo para Satanás o domínio do planeta Terra. E Jó, no capítulo 1 e 2, mostra Satanás subindo ao céu nos concílios celestiais, representando a Terra. Graças a Deus isso não existe mais, porque ele não é mais o representante do planeta Terra, louvado seja Deus. Jesus é o nosso representante. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, deixou o túmulo aberto, subiu ao céu e ele defende você. Ele fala a favor seu e meu. Que privilégio! Os sofrimentos tiveram um início e os sofrimentos terão um fim. É isso que o livro de Jó nos mostra. Assim como o sofrimento na vida de Jó começou num determinado momento, mas terminou, e houve um final feliz na vida de Jó, segundo o livro, capítulo 42 do livro dele, mostra um final feliz. Assim também, na história, na experiência humana, o sofrimento teve um início, e o sofrimento vai ter um fim. Porque Satanás vai ser destruído, vai ser queimado, vai se tornar em cinzas. Nós encontramos aqui as vantagens de se crer em Deus. Há vantagens em se crer em Deus. Há vantagens, sim, no cristianismo sobre o mundanismo. Por que crer em Deus é vantajoso? Porque nós temos esperança de um mundo melhor. Que esperança de um mundo melhor pode um ateu ter? Ele vai viver aqui algumas décadas e morrer sem esperança, sem saber para onde vai, sem um futuro, sem uma luz no fundo do túnel. Não, isso para mim não serve. Eu prefiro as vantagens de crer em Deus, porque quando nós cremos em Deus e cremos na Bíblia, nós sabemos de onde viemos. De onde viemos? Do Jardim do Éden. Entrou o pecado, entrou o sofrimento. Jesus Cristo veio, esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo reconquistou o direito de ser o representante da família humana. Ele se tornou o segundo Adão. O primeiro Adão entregou a Satanás o domínio da terra. O segundo Adão, Jesus, reconquistou esse domínio e é o nosso representante e voltará para nos buscar. E vai destruir a Satanás, vai queimá-lo e vai criar um novo céu e uma nova terra. Isto é de esperança. Isso infunde alegria e esperança em mim e em você. É vantajoso, sim, meu querido irmão, crer em Deus. Porque fomos criados com um propósito. Não vivemos aqui por acaso.
sem destino, sem esperança. O cristianismo nos mostra o passado, o cristianismo nos mostra o presente. Por quê? Em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para o dia a dia difícil da tua vida, meu irmão, para os sofrimentos de cada dia que nós temos, existe uma esperança, porque aqui diz: eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Cada dia você pode ter o conforto de ter a ajuda de Jesus para vencer cada dia os males, as dificuldades, no presente tempo. E para o futuro? Para o futuro, em Daniel capítulo 12, verso 1, eu quero ler para vocês, Daniel capítulo 12 e o verso 1, o futuro tem para você e para mim uma promessa maravilhosa, mostrando que o mal vai acabar. Daniel capítulo 12, verso 1 diz: naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é o nome guerreiro de Jesus. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Meu querido, força para viver o presente, porque Jesus disse: tenha bom ânimo. João 16:33. Esperança para olhar para o futuro, porque a Bíblia diz: Miguel vai se levantar. E ele vai colocar fim no sofrimento, fim na perseguição, fim na grande angústia, e vai salvar todo aquele que estiver inscrito no livro da vida do Cordeiro. Sim, o livro de Jó diz que você e eu não estamos sozinhos. Deus nos acompanha com seus olhos. E os olhos divinos que nos acompanham não são olhos de espionagem, não. São olhos de amor, de carinho. Assim como ele olhou para Jó e disse: você viu meu servo Jó, como é fiel, que me ama? Assim também ele olha para você e diz: você viu lá aquele meu filho, como ele me ama? Quando as provações vierem, meu irmão, lembre-se que por trás das provações que são permitidas chegarem até você, existe um propósito divino, para exaltar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, assim como foi na vida de Jó. Esta é a alegria dos filhos de Deus, reivindicarem o caráter de Deus. Na parte de quarta-feira, o dilema. Qual é o dilema? O dilema é encontrar uma resposta. Que resposta? Para a pergunta: por que estou sofrendo? Sem uma causa aparente. Afinal de contas, Jó tinha certeza de que ele era um homem justo. Você e eu podemos ter certeza da nossa vida? Será que você não sabe como é que você vive? Será que você e eu não sabemos se amamos a Deus ou não? Se praticamos, somos fiéis a Deus na guarda dos mandamentos? Se devolvemos a Deus nossos dízimos? Se somos caridosos com os necessitados? Você sabe isso ou não sabe? Você sabe da sua vida. Eu sei da minha vida. Jó sabia da vida dele. Ele declarou que era misericordioso para com as viúvas, com os pobres. Ele era um homem justo, que desviava-se do mal, não colocava os seus olhos em qualquer outra mulher que não fosse a sua esposa. Ele sabia que ele era justo. Por isso ele perguntava: por que eu, Senhor? Por que está me acontecendo tudo isso? Porque eu sei que eu sou fiel ao Senhor. Eu sei que eu te amo. Eu sei que não começo o dia sem primeiro te buscar, te adorar e orar e ter comunhão contigo. Mas, queridos, esse dilema que Jó enfrentou, nós também enfrentamos. Só que para Jó foi muito mais difícil, porque ele não sabia o que nós sabemos hoje. Jó se perguntava: por que estou sofrendo tanto? Por que eu? Por que não esses meus amigos que vieram aqui me acusar? Eles estão bem. Esses amigos estão bem. E eu estou sofrendo. Mas, querido Pai, querido Deus, por quê? O porquê? Ou para quê? Se, por exemplo, alguém fosse ateu e lhe sobreviessem aflições, a resposta para essa inquietação poderia ser relativamente simples e direta. Vivemos em um mundo sem sentido e sem propósito que não dá a mínima importância para nós. Portanto, em meio às cruéis, frias e insensíveis forças da natureza,
ao nosso redor, às vezes somos vítimas de sofrimentos que não servem a propósito algum. Isso pensa o ateu que está sofrendo, o ateu que é vítima de dor, de perda de entes queridos. O ateu também sofre quando perde um ente querido, quando perde uma filha, que é a sua filha querida. Ele também sofre, ele tem amor no coração. Só que ele não tem esperança de rever esta criança. Ele não tem a esperança da ressurreição. Jesus Cristo nos dá uma esperança que dá ânimo para viver. Levanta a cabeça dos que estão descaídos, levanta aqueles que estão lançados no chão, levanta o ânimo. Sim, queridos, a resposta que nós temos na Bíblia é que existe uma esperança. Nós fomos criados com propósito, então todo e qualquer sofrimento que você tenha também tem um propósito. Não foi só a criação feita com propósito. O sofrimento também que Deus mede, Deus pesa, antes de liberar, antes do sofrimento atingir a sua vida, ele é medido, ele é pesado nas mãos do Pai Celestial. Por isso, este sofrimento também tem um propósito. O propósito do sofrimento na vida de Jó foi exaltar e glorificar o nome de Deus e mostrar que Deus tem na terra uma classe distinta chamada filhos e filhas de Deus, que mesmo quando sofrendo, amam a Deus e dão glória ao nome de Deus. Isso Deus quer provar também na tua vida e na minha vida. Na parte de quinta-feira, Teodiceia. O que é Teodiceia? A lição explica que a Teodiceia significa compreender a bondade de Deus em face do mal. Se Deus é tão bom, misericordioso, amável, por que existe tanto sofrimento e tanto mal no mundo? Isto se chama Teodiceia. O grande conflito é uma Teodiceia. Todo grande conflito pode se chamar uma Teodiceia. Por quê? Porque desde que Satanás foi expulso do céu e desde que o planeta Terra foi colocado nas mãos de Satanás e ele se tornou representante da família humana, até o momento em que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou do túmulo e subiu ao céu, tudo isso, meu querido irmão, todo este drama, esse grande conflito tem o objetivo de revelar a bondade de Deus e a maldade de Satanás. Existe um Deus de amor, de misericórdia, e existe um Satanás bandido, assassino e mau. É isso que está sendo provado diante do universo, não somente para mim e para você, mas todos os mundos criados e todos os anjos não caídos estão assistindo. Por isso que Paulo diz que o planeta Terra se tornou um teatro, o teatro dos anjos, e os atores somos nós. Mas Deus nos reveste de poder e Deus levanta a nossa autoestima dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Eu sei que você está sofrendo. Meu filho Jesus também sofreu, mas ele glorificou o meu nome e reivindicou meu caráter. Você, meu filho e minha filha, também glorifiquem o meu nome, reivindiquem o meu caráter. Porque você é meu filho e minha filha. Vocês ocuparão no novo céu e na nova terra uma posição superior à dos anjos não caídos. Porque vocês não serão criaturas de Deus, vocês serão eternamente filhos e filhas. Uma relação íntima, participantes da natureza divina. Privilégio, santo privilégio. Não precisamos esperar o fim do conflito, não precisamos esperar chegar o novo céu e a nova terra para exaltar e glorificar o nome de Deus, usando as palavras que estão em Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4. Eu quero ler para você. Apocalipse capítulo 15 e os versos 3 e 4. Aqui nós lemos: você não precisa esperar a volta de Jesus e o arrebatamento para o céu para proferir essas palavras. Você pode começar agora mesmo, falando e repetindo, todos os dias, todas as manhãs, na sua adoração a Deus. Fale, repita:
Mas pode repetir a mesma coisa? Pode, você pode repetir, porque os anjos estão sempre dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Assim também você pode repetir estas palavras de louvor. Leia comigo, Apocalipse 15, verso 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Louve a Deus, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em você e que você esteja coberto pelo sangue de Cristo, pelo perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Desfrute o amor de Deus na sua vida e glorifique o nome do Pai Celestial, porque Ele nos deu o privilégio de sermos filhos e filhas, para a glória dEle. Amém? Deus te abençoe.